Bom dia. Nós vamos estudar mais uma passagem bíblica esta manhã. É uma passagem meio polêmica, passagem que causa controvérsia entre cristãos e teólogos, mas que vale a pena a gente tratar do assunto, porque tem uma verdade muito importante escondida por trás disso. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 1 até 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 até 12. Farei a leitura. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Bom, é a cura de um paralítico. A história é muito conhecida, então não vou ficar aqui repetindo. Eu quero que vocês prestassem atenção no versículo 9, por favor. Versículo 9. Após Deus ter dito: seus pecados estão perdoados, e após Jesus ter percebido que os mestres da lei, os fariseus, os peritos na lei de Deus, estavam pensando no íntimo deles que Jesus estava blasfemando, né? Porque ele disse que ele tem autoridade para perdoar os pecados. Então, Jesus lança essa pergunta aos mestres da lei: que é mais fácil para mim dizer ao paralítico? O que vocês acham? O que é mais fácil para mim dizer ao paralítico? Que os pecados deles são perdoados ou que ele seja curado? Então esta é a pergunta que Jesus lançou aos mestres da lei. Então eu pergunto para vocês: o que teria sido mais fácil para Jesus? Dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: levante-se, ande e vá para casa? Quem acha que seus pecados estão perdoados deve ter tido mais fácil para Jesus dizer? E quem acha que a cura do doente teria sido mais fácil para Jesus dizer ao paralítico? Bom, eu tive que consultar alguns comentários, né? E a grande maioria dos comentários que eu consultei diz que teria sido mais fácil, ou foi mais fácil para Jesus dizer que os pecados daquele homem paralítico foram perdoados. E qual é o argumento que a grande maioria dos comentários usa para defender essa tese? Então eu vou explicar primeiramente a interpretação clássica, né, dessa passagem, e depois
eu quero apresentar uma outra interpretação que diverge dessa interpretação clássica. Bom, a interpretação clássica diz que para Jesus foi mais fácil dizer seus pecados foram perdoados, porque perdoar pecados não é um fato visivelmente verificável. Porque curar um doente é um resultado visivelmente verificável. Enquanto perdoar os pecados, a gente não tem como verificar se realmente os pecados foram perdoados ou não. Portanto, Jesus teria lançado mão da uma forma de se livrar da situação embaraçosa, se livrar dessa situação meio complicada, para que a sua reputação não seja difamada. Em outras palavras, Jesus teria pensado da seguinte forma: se eu disser para ele, levante-se, e se ele não levantar, o que vai acontecer? A situação fica meio complicada para ele. Então, teria sido melhor, ou ele optou, a dizer que seus pecados são perdoados, porque isso ninguém pode verificar. Então, a verificabilidade estaria em jogo. Esta é a alegação da grande maioria dos comentários. Eu, por exemplo, como pastor, eu visito muitos irmãos internados em hospitais. Os que me acompanharam numa visita hospitalar podem perceber que eu jamais digo, por exemplo, uma pessoa que está deitada numa maca, na UTI, em coma, com respirador, com um monte de fios ligados no corpo dessa pessoa, levante-se, em nome de Jesus Cristo. Pudera eu tivesse o dom de cura, eu assumiria essa ousadia e declararia esta fórmula: levante-se. Aí a pessoa abre os olhos, tira o respirador, tira todos os fios que estão ligados ao seu corpo e se levanta e diga aleluia, faz as malas e volta para casa. Como eu não tenho dom de cura, eu não faço isso. Eu oro por aquela pessoa: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão dessa pessoa. Eu creio que o Senhor é o médico dos médicos. Toque nessa pessoa, traz restauração, traz a recuperação da saúde dessa pessoa. Eu oro. Por quê? Porque eu não sou Jesus Cristo. Eu sou falho. Eu não tenho dom de cura. Então, para me livrar da situação, eu optaria pela oração do que ditar de maneira ousada a fórmula curadora. Esta é a explicação que a grande maioria dos comentários dá. Agora, é difícil eu aceitar esta interpretação. Por quê? Porque Jesus não era um impostor. Se eu estivesse no lugar dele, tudo bem. Mas Jesus, ele tinha autoridade tanto para perdoar os pecados daquele homem, quanto curar a doença dele. Ele não era um impostor. Se ele fosse um impostor, tudo bem. Ele poderia muito bem pensar assim: olha, se eu digo para ele para se levantar, e se ele não levantar, como é que vai ficar a minha situação? A minha cara, como é que vai ficar na frente dos todos? Eles vão me chamar de impostor, de mentiroso. Então é melhor eu não me arriscar. Eu vou dizer que os pecados deles foram perdoados, porque aí ninguém vai perceber se realmente os pecados foram perdoados ou não. É isso que eu vou fazer. Será que isso teria sido o pensamento de Jesus Cristo?
Se isso fosse verdade, ele podia muito bem lançar mão de outros protestos. Ele podia ter lançado mão de outros pretextos ou outros subterfúgios, tipo assim, imagine mas suponha que eu seja Jesus, e estamos na casa de alguém na cidade de Cafarnaum, a multidão, né, enorme na minha frente, de repente, alguém faz uma abertura no teto, e o homem é colocado diante de mim, um paralítico. Não Jesus, mas eu, pastor Jairo, estando aqui, vendo esse homem na minha frente, eu teria talvez repreendido esse homem. Olha, onde se viu uma coisa dessa? Estamos no meio de um culto, estou ministrando a palavra do Senhor, e de repente vem quebrando o teto, olha, danos materiais. Onde já se viu? Talvez eu tivesse dito para essa pessoa o seguinte: olha, me espera na minha sala. Assim que terminar o culto, eu vou resolver seu problema. Ou poderia muito bem dizer assim: aos domingos eu não opero milagres. Só segunda a sexta, fim de semana não. Podia ter usado outros pretextos, outros subterfúgios, outras desculpas para me livrar da situação. Será que Jesus diz: eu perdoo os seus pecados, só para se livrar daquela situação? Eu talvez sim, o ser humano Jairo, mas Jesus não. Jesus era filho de Deus, Jesus era o Messias, Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados, mas também tinha autoridade, poder para curar os enfermos. Sua palavra era promessa, e a promessa realizada, cumprida. Então eu não pude aceitar essa explicação. Para mim, eu não estou pregando a heresia aqui, viu, irmãos? Não estou negando que Jesus é filho de Deus, né? Não estou dizendo que ele não tem poder de cura, nem de perdoar os pecados, não, nada disso, eu aceito tudo isso. Para mim, para aquela situação, para Jesus foi mais fácil curar aquele paralítico. Para ele foi mais fácil dizer ao paralítico: levante-se, ande e vá para casa, do que dizer: seus pecados são perdoados. Baseado em que evidências? Então, gostaria que vocês me acompanhassem hoje. Nós precisamos estudar essa passagem dentro de um contexto, fazendo a seguinte pergunta. Primeiro, este paralítico da passagem que nós acabamos de ler, foi o primeiro doente que Jesus curou? Esse paralítico que Jesus levantou, foi o primeiro doente que ele curou de maneira milagrosa? Não. Ele não foi o primeiro doente a ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Veja o primeiro slide. Nós estamos no Marcos capítulo 2, certo? Mas capítulo 1 já fala que Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Jesus já tinha curado muitos doentes. Paralítico foi mais um. Tá? Jesus já tinha curado várias outras doenças. Esta passagem é registrada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Um fato interessante é quando nós formos olhar o livro de Lucas, o próximo slide. O Lucas capítulo 5 também trata do mesmo assunto. E diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Olha, preste atenção. Procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Irmão, em que cidade Jesus se encontra agora? Em que cidade Jesus curou esse paralítico? Cafarnaum, não foi? Foi isso que nós lemos. Cafarnaum é uma cidade que fica no norte de Israel, perto da Mar da Galileia. Seria para nós nordeste, Recife, sei lá, Alagoas. Mas a fama de Jesus
como aquele que opera milagres, era tão grande que já se espalhou pelo país inteiro, que pessoas provenientes de todos os povoados de Galiléia, região norte, Judéia, região sul, e até de Jerusalém, seria Brasília, portanto, estavam lá. Então havia pessoas de Rio Grande do Sul, havia pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas de Brasília, lá na cidade de Alagoas ou Recife, onde Jesus estava operando milagres. A fama de Jesus Cristo como operador de milagres já estava espalhada pelo país inteiro. Jesus atraiu as pessoas de todas as regiões da Palestina, porque ele tinha curado uma unha encravada, será? Porque ele tinha curado, sei lá, um dente cariado? Não. Porque ele já tinha curado muitos doentes, até doenças tidas talvez incuráveis. Dentro desse contexto em que o paralítico foi curado. Em outras palavras, as pessoas que estavam naquela casa, a multidão, sabia que Jesus iria curar o paralítico, assim como ele já tinha curado outros doentes. A multidão tinha a expectativa de que Jesus, como um dos profetas, um dos homens de Deus, curaria aquele paralítico como ele já tinha curado diversos outros doentes. A multidão sabia, principalmente os mestres da lei e os fariseus sabiam que até os profetas do Velho Testamento, e naquela época só tinha um testamento que era velho, eles sabiam que profetas eram frequentemente usados por Deus para operar milagres, inclusive curar doentes. Se lembra da confissão de Nicodemos, que era mestre da lei, um dos fariseus, por favor? Em João capítulo 3, diz assim: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele, não poderia fazer esses milagres. Então, o povo judeu, naquela época, sabia e aceitava o fato de profetas operarem milagres. E a multidão presente, repetindo, naquela casa, tinha a expectativa de que Jesus curaria aquele paralítico, assim como ele já tinha curado outros enfermos. Mas existe uma outra passagem que reforça ainda mais essa tese, que é Mateus capítulo 9, que também lida o mesmo assunto. Após Jesus ter levantado aquele paralítico, Mateus 9,6 diz o seguinte: a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Essa frase, aos homens, que me intriga. Por que Mateus usou a palavra homem no plural e não no singular? Por acaso havia dois Jesuses, sei lá? Não, era apenas um homem, Jesus. No entanto, a multidão glorificou a Deus, porque Deus dera tal autoridade, não ao homem Jesus, mas aos homens. Eu procurei na Bíblia em grego e está no plural mesmo. Quando a multidão diz aos homens, a quem ela estava se referindo? Provavelmente aos profetas. O povo judeu sabia, já ouvi falar, segundo seus antepassados, que Deus dava capacidade aos seus profetas para operar milagres, para curar doentes. A multidão tinha a expectativa de que Jesus, assim como um dos profetas, certamente curaria o paralítico. E Jesus sabia disso.
Procurei no dicionário, em grego, a palavra mais fácil. Vou dar uma olhadinha. Que traz a seguinte definição. Mais fácil. Eukopos. Em inglês. Vocês podem ler, porque eu não vou ler, senão a minha pronúncia pode atrapalhar a compreensão de vocês. Então é easier, né? With comparatively with little trouble, little less trouble. Em outras palavras, quando Jesus diz, o que é mais fácil para mim dizer ao paralítico, em outras palavras significaria, o que causaria menos problema para mim? O que causaria menos problema para mim? Dizer que os pecados estão perdoados? Ou simplesmente curar aquele paralítico, como assim já tenho curado outros doentes? A primeira alternativa, certamente, causaria mais problemas. A segunda, a frase, levante-se, ande e vá para casa, teria causado menos problema para Jesus Cristo. Por quê? Como eu já expliquei, a multidão tinha expectativa que Jesus, como um dos profetas, certamente curaria aquele homem. Se Jesus apenas curasse aquele homem, sem dizer que os pecados dele estavam perdoados, ele passaria aquela situação numa boa. Ninguém iria implicar com ele. Ninguém iria perturbar ele por causa disso, porque eles já esperavam que ele fizesse isso. Mas por que Jesus foi falar que seus pecados estavam perdoados, mesmo sabendo que os mestres da lei, os fariseus, iriam implicar com ele? Jesus sabia muito bem que somente Deus tinha autoridade para perdoar os pecados dos seres humanos. Jesus também sabia que os mestres da lei e os fariseus também sabiam que Deus era o único ser capaz de perdoar os pecados. E se ele dissesse seus pecados estão perdoados, certamente haveria uma reação oposta a ele por parte dos mestres da lei que estavam lá. Mesmo sabendo tudo isso, Jesus fez questão de dizer, seus pecados estão perdoados. O que foi mais fácil para Jesus dizer ao paralítico? Para ele foi muito mais fácil, teria sido muito mais fácil, se não falasse que seus pecados estão perdoados, simplesmente curasse o paralítico. Mas Jesus quis mostrar que ele tinha autoridade para perdoar os pecados. A verdade tinha que ser revelada mais cedo ou mais tarde. Que a gente aceite ou não, a verdade tem que ser revelada. A gente percebe que o autor Marcos, intencionalmente, tentou mostrar, através do seu livro, que a verdadeira identidade de Jesus fosse revelada de maneira paulatina, gradativamente, pouco a pouco. Até este momento, Jesus era considerado apenas um dos profetas que operavam milagres. Mas, por ocasião da cura do paralítico, Jesus fez questão de revelar assim, de leve, revelar assim, de maneira antecipada, quem ele realmente era. Que Jesus era o Messias, aquele que tinha autoridade para perdoar os pecados, mas também tinha poder para curar doentes. O que nós estamos estudando está no capítulo 2 do livro de Marcos. Nós vamos para capítulo 8. Capítulo 8. Mas não Marcos capítulo 8. Eu quero que vocês
abram suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, que correspondem a Marcos capítulo 8. Mateus capítulo 16, está na tela, Mateus capítulo 16, 13 a 21. Depois de Jesus ter curado esse paralítico, a Bíblia nos testifica que ele também curou muito mais outros doentes, operou muito mais milagres. Tá? E nós chegamos ao capítulo, então, 16 de Mateus, que diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Irmãos, após Jesus ter realizado tantos milagres, após ter curado tantos doentes, após ter dito claramente que ele tinha autoridade para perdoar os pecados, o povo continuava achando que ele era apenas um dos profetas. Um dos profetas. A gente só vê o que a gente quer ver, não é mesmo? Daí Jesus, muito talvez agonizado com isso, perguntou para os discípulos: e vocês, discípulos, meus queridos amados, quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, como sempre, se adiantou e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Era a resposta que Jesus queria ouvir. Era a definição mais correta quanto à sua identidade. Aí Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus percebeu, chegou a hora, agora sim, Deus revelou a minha identidade diretamente aos meus discípulos. Agora chegou a hora de eu realmente revelar a minha verdadeira identidade. Primeiramente aos discípulos. Daí veja o versículo 21. Desde aquele momento, esta frase é importante, irmão. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos de líderes religiosos, chefes de sacerdotes, mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. A partir daquele momento, desde aquele momento, então, Jesus percebeu que chegou a hora de revelar a sua verdadeira identidade. Daí ele começou a explicar o que iria acontecer com ele. A verdadeira identidade de Jesus Cristo como Messias só foi revelada, para falar a verdade, não através de operação de milagres, não através da cura de doentes, mas somente quando ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Lamentavelmente, até nos dias de hoje, há pessoas que consideram Jesus um mero profeta. Lamentavelmente, até o dia de hoje, há pessoas, mesmo dentro da igreja, pensam que Jesus foi um homem perfeito, moral, eticamente falando, foi um homem bondoso, benevolente, um profeta que nos traz bênçãos e assim por diante. O islamismo, por exemplo, uma religião que até hoje não aceita Jesus como Filho de Deus, não aceita a divindade de Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus foi mais um dos profetas de Deus. Por que esta passagem que nós estamos estudando hoje é tão importante? Porque até então, Jesus era considerado como um rabi, mestre da lei, um profeta, e não como Messias. Irmãos, vocês acreditam, vocês creem que Jesus tem autoridade para perdoar seus pecados e tem poder para curar as enfermidades? Vocês creem nisso? O próximo slide. Já no Velho Testamento, o salmista sabia disso. E ele fez a seguinte declaração, Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa
todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Era isso que Jesus queria mostrar. O que o salmista já sabia. O que os mestres da lei e os fariseus deviam ter conhecido. Que o Senhor perdoa os pecados e Ele cura as doenças. Eu gostaria que você usufruísse dessas duas bênçãos. Ter seus pecados perdoados e ter suas doenças curadas. Ter seus pecados perdoados e ter seus problemas resolvidos. Eu gostaria que isso acontecesse com você. Esse paralítico da passagem, esse cara é realmente um infelizardo, abençoado. Porque ele foi perdoado e também curado. Que maior bênção a gente poderia esperar? Ser perdoado e ao mesmo tempo também ser curado. É o que todos nos desejamos. Mas se por acaso, se você vai ter que escolher uma das duas bênçãos, qual você escolheria? Esse é o desafio que eu queria lançar esta manhã a vocês. Ser perdoado ou ser curado? Qual você escolheria? Se for que escolher apenas uma delas. Irmão, se você crer em Jesus Cristo, você fica forte e saudável necessariamente? Não. Se você crê em Jesus Cristo, você tem necessariamente longa vida? Não leite, viu a vida, longevidade, estou falando. Não, porque eu vejo muitas pessoas que não são cristãos, que também são super saudáveis, têm vida longa. Então, para você ser saudável, para você ser uma pessoa forte, sem doença, sem enfermidade, Jesus não é um elemento absolutamente indispensável e necessário. Porque sem Jesus, ou com Jesus, você pode ser saudável ou não. Você não precisa necessariamente de Jesus para ser forte, para ter uma boa saúde na vida. O mesmo princípio se aplica em termos de riquezas. Se você crê em Jesus Cristo, você se torna naturalmente um homem rico? Não, pode ser, mas pode não ser. Eu vejo muitas pessoas que não são cristãos que são ricas. Então, com Jesus, sem Jesus, você se torna rico. Então, Jesus não é o fator absolutamente indispensável, necessário para que você se torne uma pessoa rica. Agora, a terceira pergunta. Se você crer em Jesus Cristo, da maneira como você confessou no batismo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você crer em Jesus Cristo, você tem salvação? Sim. E se você não crê em Jesus Cristo, você tem salvação? Não. No que tange ao perdão dos nossos pecados, portanto, a salvação e a vida eterna, Jesus se torna o pré-requisito absolutamente necessário, indispensável. Se você está aqui hoje unicamente em busca da saúde, em busca da riqueza, desculpa, irmão, você está no endereço errado. Se é só isso que você quer, você não precisa crer em Jesus Cristo. Você não precisa vir aqui na igreja. Vá trabalhar. Abre a loja. Vá correr, faz caminhada. Toma medicamentos. Mas nós não estamos unicamente em busca da boa saúde, em busca das riquezas. Nós estamos aqui em busca da vida eterna.
doença pode ser curada. Não precisamos necessariamente de Jesus Cristo. A medicina cura doenças. Há outras religiões onde há curas milagrosas. Aliás, profetas, não somente profetas, mas apóstolos, também curaram muitos doentes. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Papa também poderia curar doentes. Eu poderia curar doentes se Deus me desse dom de cura. Só que nenhum ser humano tem autoridade para perdoar os pecados. Esta autoridade, esse privilégio, esta qualidade pertence tão unicamente, tão somente ao Criador, que é o nosso Deus Pai. Os mestres da lei estavam certos ao declararem que só Deus tem esse poder, só Deus tem essa autoridade. E eles não enxergaram que Jesus era o Messias, que Jesus era a divindade, que Jesus tinha a autoridade para perdoar os pecados dos seres humanos. Um homem, por mais moral, ético, santo que seja, ele pode ser utilizado por Deus para operar milagres, para curar doentes, mas jamais ele tem autoridade para perdoar os pecados. Tão somente Jesus, o Messias, nosso Senhor, tem a autoridade para perdoar os pecados e também curar doentes, conforme a necessidade. Eu vejo aquela cena onde Jesus está crucificado, e eu vejo 2 criminosos também crucificados, um cada lado. Como se de Jesus tivesse perguntado a seguinte pergunta, a questão: olha, me diga apenas um desejo, que eu vou realizar seu desejo. Qual é o seu desejo? Apenas um. Um que estava ao lado dele respondeu: então me tira dessa cruz, me faça descer dessa cruz. Enquanto o outro diz: meu único desejo é que quando o Senhor estiver no teu reino, que se lembre de mim. Paraíso, a vida eterna. Se Jesus visitasse você hoje, agora, e fizesse a mesma pergunta: me diga apenas um desejo, que eu vou realizar. Um desejo. Qual seria seu desejo? Claro que o perdão dos pecados, porque nós sabemos que Jesus é Messias. Nós sabemos que a vida eterna é muito mais valiosa do que cura de uma doença. Eu não vou pedir para Jesus, cura minha unha encravada, vai? Não vou fazer isso. Qual é o propósito da vinda de Jesus aqui na terra? Qual é o propósito? Por que Jesus veio e se fez presente, assumiu a forma humana e comeu, bebeu, andou, dormiu na presença dos seres humanos? Qual foi o propósito da vinda dele? O próprio nome dele já diz. Por favor, Mateus capítulo 1, versículo 21 diz claramente qual é o propósito da vinda dele. Ela, a Virgem Maria, dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. O que significa Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O principal, o propósito de Jesus Cristo aqui na terra, entre nós, é salvar cada um de nós dos nossos pecados. Esse é o grande propósito. Curar enfermos, curar doentes, operar milagres. Também fizeram parte do seu ministério, mas não era o propósito. Jesus não veio para nos salvar da morte física. Senão, não deveria haver nenhum cemitério na terra. Pelo menos
cristãos fiéis, verdadeiros, não deveriam estar sepultados em nenhum cemitério. Jesus não veio para curar doentes apenas. Esse não foi o propósito, ou o maior propósito dele. Senão, a gente não deveria morrer de doença. Pode morrer por acidente, sei lá, por violência, guerra, mas jamais por doenças. Nós não morremos por doenças. Para finalizar, então, pedir a Deus que Ele cure minha doença, pedir a Deus que Ele resolva meus problemas, pedir a Deus que Ele me ajude a superar obstáculos, dificuldades, isso é pecado? Claro que não. Claro que não. Veja a passagem de novo. Não olha para mim agora, veja de novo o texto. Veja de novo na sua Bíblia. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Irmão, o paralítico buscou Jesus Cristo porque ele queria ser curado. Amigos, colegas, sei lá, quem for, o trouxeram para que Jesus curasse aquele paralítico. Mas Jesus, sabendo do motivo claro desse homem, não o repreendeu. Não me procure por essas coisas seculares. Não me procure por esses motivos tão pequenos. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus, mesmo sabendo que aquele paralítico o buscava porque queria ser curado, Jesus, ao contrário, elogiou. Olha a fé desses homens. Olha a fé desses homens. E antes de curá-lo, ele diz: filho, seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ter perdão dos nossos pecados é muito mais importante do que ter nossas doenças curadas, ter nossos problemas resolvidos. Jesus curou muitos doentes porque ele estava cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Eu posso compreender um pouquinho do que Jesus falou. Eu posso compreender um pouquinho do sentimento de Jesus, no que tange a compaixão que ele sentia pelos doentes. Nessa última viagem que eu fiz, missionária, para o Tefé, Amazonas, eu fui lá como pastor, né, para dirigir a oração matinal e à noite pregar a palavra e assim por diante. Mas o missionário sabia que eu era anteriormente um médico, então me chamou, eu estava dentro do quarto preparando o sermão, me chamou: ô pastor, ô Jairo, olha, tem um vizinho aqui na frente, é um senhor de idade, ele foi até a Manaus para ter um atendimento médico, mas aí ele não conseguiu, ficou lá uma semana na casa de alguém esperando pela consulta, no fim, ele não conseguiu a consulta que queria, e ele estava sentindo muita dor, não sei o que e tal, né? Aí eu tive uma fração de segundo de dilema. Eu estou aqui para pregar a palavra. Para mim, o mais importante é que ele venha, quem sabe à noite, aos cultos, e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ganhar a salvação. Isso é mais importante. Mas aquele homem estava sofrendo, gemendo de dor. E no quarto do missionário, eu vi um monte de caixas. Eu perguntei: o que são essas caixas? São medicamentos que outro grupo que veio fazer viagem missionária deixou. Ah, é? Eu abri, tinha um monte de remédios anti-inflamatórios, analgésicos, que eu podia muito bem dar para aquele pobre coitado. Então, peguei uma sacola grande, enchi de medicamentos, e eu fui visitar aquele velho na casa dele. Eu vi a radiografia dele, eu examinei, e acabei prescrevendo medicamento, e disse para ele: Senhor, vem à noite, a igreja fica bem aqui, no outro lado da rua, 8 horas nós vamos ter um culto, ouvir a palavra do Senhor. Ele disse: vou sim. No fim ele não apareceu.
Não é isso que acontece com vocês que já participaram de jornadas missionárias? Vocês promovem EBF, um monte de atividades recreativas, tal. Mas no fundo, o que vocês querem? Vocês querem que aquele indivíduo, aquela pessoa, seja salva, que ouça a palavra do Senhor, que aceite Jesus como Salvador e Senhor. Não é isso que vocês querem? Não é isso que eu quero? Não é isso que nós queremos? Mas nem por isso a gente vai dizer, se você não vier ao culto, eu não vou dar medicamento para você. Se você não aceita Jesus Cristo, eu não vou brincar com você. É isso que você faz? Não. Jesus tinha esta compaixão. O grande propósito dele era salvar as almas. Salvar seu povo dos seus pecados. Mas quando ele via o sofrimento do povo por causa do pecado, ele tinha compaixão por eles. Ele não podia passar por ele fazendo vista grossa. Ele teve que estender a mão e trazer-lhe a cura. Foi isso que aconteceu. Irmão, se você está aqui hoje porque está precisando de encorajamento, está passando por dificuldades, está doente aqui e ali, seja bem-vindo. Jesus não vai recusar você. Aliás, esse paralítico veio em busca da cura física, mas foi perdoado, ganhou a salvação, a vida eterna. O importante é que você busque constantemente aquele que tem autoridade para perdoar os pecados e aquele que tem poder para curar nossas enfermidades, nossos sofrimentos. Continue buscando Ele. Salmo 103, versículo 3, mais uma vez eu recito. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Eu creio fielmente nessa palavra. Deus perdoa meus pecados. Deus cura minhas doenças. Me salva do sofrimento. Curve a sua cabeça, irmão. E mesmo que Ele não curasse minha doença, eu me contentaria. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz o seguinte: expulsar demônios, curar enfermidades, são bênçãos muito, muito menores em comparação à bênção de ter seu nome no livro da vida lá no céu. Pai, obrigado por ter perdoado meus pecados. Se o Senhor vai me curar, o Senhor vai resolver meus problemas. Se resolver, ótimo, Deus, obrigado pela misericórdia, pela compaixão. Mas se também não resolver, se a minha doença continuar como está, ó Senhor, aleluia, aleluia, porque o Senhor continua sendo o meu Senhor, o Senhor continua sendo o meu Salvador. Que o Santo Espírito nos ajude a entender essa palavra e viver esta palavra durante os próximos 6 dias. Agradecido oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?